Uma nova semana começando, um novo desafio, novas expectativas para a nossa vida. E se a chave de tudo que a gente faz, de toda a nossa vida, tivesse em um único lugar? Pois é, a chave está lá e é na Bíblia. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Leonardo Pereira, eu sou um filho de Deus, apaixonado pela palavra do meu Pai e estou aqui compartilhando isso com você. Hoje eu estou num lugar um pouco diferente aqui, o café, vou mostrar para vocês como que é, e fica nesse vídeo que vai ter uma experiência incrível baseada nesse café aqui, que eu quero compartilhar com você, um testemunho que vai edificar muito a tua vida. Vamos lá pro vídeo? Então vamos lá. A gente tem a chave, a gente tem as respostas para tudo na nossa vida na Bíblia. Então todas as vezes que a gente vai começar algo novo, seja uma semana, seja um mês, seja um negócio, seja qualquer coisa na nossa vida, a gente tem respostas na Bíblia para isso. E às vezes a gente pensa que alguns textos não fazem muito sentido para o dia de hoje. Estava lendo hoje, ainda estou lá no meu devocional lendo em 1 Samuel e estava lendo sobre a história de Saul. E Saul foi alguém ungido por Deus, Saul foi alguém escolhido por Deus, Saul foi alguém que Deus queria direcionar. Mas muitas das vezes Saul, ele buscava o Senhor, buscava a resposta de Deus, mas quando essa resposta não vinha na hora que ele queria, no momento que ele queria, ele fazia tudo conforme a sua própria vontade ali, o que dava na sua cabeça. E às vezes a gente faz isso também. Às vezes a gente age conforme o que dá na nossa cabeça. Muitas das vezes a gente começa a agir no nosso dia a dia com as decisões que vêm na nossa cabeça naquele momento. E aí a reflexão que fico para você, para mim e para você hoje, né? Se nós somos filhos de Deus, se nós somos guiados pelo Espírito Santo, a quem nós devemos direcionar, delegar as decisões da nossa vida? Porque se a gente toma as decisões da nossa vida sozinho, a gente está negando o poder de Deus na nossa vida, a soberania de Deus na nossa vida e a ação do Espírito Santo, consequentemente. Então a gente precisa todo o tempo perguntar a Deus: o que o Senhor quer para mim? O que o Senhor espera de mim? O que o Senhor está me direcionando para fazer? A gente está nesse lugar incrível aqui hoje. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui do Café Hospedagem. E ele é um lugar que a gente ama muito estar aqui. A gente ama muito a Sandra, que é a dona aqui desse lugar, que toca esse lugar com tanto amor. E esse lugar é um exemplo de direcionamento de Deus. A Sandra tem um testemunho muito incrível aqui sobre esse lugar, que ela começou esse lugar com R$1. Então ela começou a idealizar, mas na conta dela só tinha R$1. Mas Deus deu uma direção para ela. E quando ela começou a fazer isso daqui, foi acontecendo, até chegar no ponto que está hoje. Eu creio que vai melhorar muito ainda mais para frente. A certeza que ela tinha era uma única: é a direção de Deus. E eu vou seguir isso para minha vida. E quando a gente vê que as coisas fluem, as coisas dão certas, quando a gente está na direção de Deus em obediência. Consequentemente, o contrário também é verdade. Quando a gente está em desobediência, a gente vai para uma direção que a gente quer, que deu na nossa cabeça, a gente vai e faz do jeito que a gente quer, a gente também vive os frutos da desobediência. Então a gente precisa estar todo o tempo perguntando: Deus, qual é a tua direção para a nossa vida? O que o Senhor quer para nós? Hoje de manhã eu estava batendo um papo com ela ali, conversando sobre isso. Deus, ele dá direções para nós. Ele chega pra gente e fala assim: olha, prega a palavra, por exemplo, como foi pra mim, prega a palavra. E aí, às vezes, a gente tem essa clareza dessa direção. E aí você tá seguindo nessa direção. Só que, em alguns momentos, você começa a pensar com o seu próprio entendimento, você fica tentando buscar soluções para a tua situação. Então você pensa assim: cara, eu posso pregar a palavra e, ao mesmo tempo, fazer essa outra coisa aqui, que vai me dar uma renda, que vai me trazer uma segurança, que vai fazer com que seja melhor ali a minha vida e tudo mais. E aí você começa, na sua própria cabeça, a esquematizar possíveis soluções para fazer chegar no teu objetivo, chegar ali onde você quer, seja pagar as tuas contas do mês, seja comprar um carro, seja comprar uma casa, qualquer coisa. Você parece que você não vai se desviar da direção que Deus te deu. Por quê? Aquilo ali pode ser um acréscimo na minha vida, né? Por exemplo, comigo. Eu rodei por muito tempo de Uber. Eu fui 5 anos Uber na minha vida, então para mim é muito claro isso. Porque eu consigo pegar um carro, eu consigo fazer dinheiro, eu tenho experiência nisso, eu consigo ir lá, entendo como é que funciona e tudo mais, qual corrida vale a pena, qual que não vale. Eu já tenho muita experiência nisso, então eu posso simplesmente pegar um carro lá, alugar um carro ou comprar um carro e eu consigo fazer dinheiro com Uber. E parece, ao primeiro momento, que isso não me rouba do meu propósito. Por quê? Porque eu posso continuar gravando vídeos aqui para o YouTube, igual eu estou fazendo, eu posso continuar pregando a palavra, eu posso continuar ajudando o pessoal no GC, fazendo tudo, né? E, ao mesmo tempo, rodar na Uber. Só que
Eu preciso ter um direcionamento de Deus muito claro para fazer isso, porque é uma coisa que sutilmente vai tomando seu tempo, vai tomando seu tempo, vai tomando seu tempo. E aí daqui a pouco você vê, cara, eu preciso rodar um pouquinho mais porque eu tenho essa conta para pagar. Eu preciso rodar um pouquinho mais porque o carro deu um defeito tal. Eu preciso rodar um pouquinho mais porque eu tô precisando pagar outras contas e sutilmente aquilo vai tomando o teu tempo e vai te roubando do teu propósito. Eu não tô falando que é errado você fazer outra coisa, trabalhar com outra coisa, não. Eu tô falando que você precisa ter claro no teu coração que Deus está direcionando para você fazer isso, que é uma permissão dele na tua vida, que é ele que te direcionou para isso, porque senão você começa a sutilmente se desviar do caminho que o Senhor planejou para você. Era o que acontecia com Saul. Saul, a primeiro momento, ele achava que estava cumprindo o propósito do Senhor. Só que como ele fazia as coisas que dava na cabeça dele, sutilmente ele ia para uma direção ruim. Então teve uma situação que Samuel chega para ele, olha, você vai ter que ir lá subjugar os amalequitas e Deus mandou o seguinte, você mata tudo, boi, vaca, tudo que tiver vida naquele lugar é para acabar. E aí quando Samuel chega naquele lugar, Samuel poupa o rei, Saul poupa o rei e poupa também o gado, de despojos que tinha ali. Por quê? Porque parecia que aquilo ali ia fazer bem para o povo de Israel. Cara, para que eu vou matar esse boi aqui? Para que eu vou matar esse bezerro? Não, isso aqui é uma riqueza para gente. Pode alimentar as famílias, pode trazer provisão para famílias, pode trazer... Parece que isso era algo bom, não parece? Por quê? Cara, eu vou desperdiçar isso aqui, eu posso levar para aquela família lá que está passando necessidade e ajudar esse pessoal. Pô, e o rei ali, cara, ele pode se arrepender, ele pode ter uma vida nova. Só que a direção de Deus era clara, era para fazer uma coisa e ponto. E quando Saul vai contra isso, Saul começa a agir conforme a sua própria vontade, conforme o seu próprio entendimento ali, e começa a desobedecer a ordem de Deus. E aí a gente vê tudo o que acontece com Saul. Deus ele levanta um outro rei. Saul ele tinha o espírito do Senhor e ele começa a ser possuído por espíritos ruins, ou seja, ele começa a dar brecha para que espíritos ruins comecem a atuar na vida dele por causa da desobediência. Então na nossa vida, da mesma forma, a gente precisa estar todo o tempo atento. Qual é a direção do Senhor? É clara para eu seguir nesse caminho. Então se eu tiver qualquer outra coisa que pode ser como um extra, que pode acrescentar nesse caminho, na minha percepção, eu preciso ter claro do Senhor que faz parte dos planos dele também. Porque se não tiver nos planos do Senhor, vai me afastar do meu propósito. Então, só para que fique claro para você aqui, Deus te deu uma direção. Se ele ainda não te deu, busque nele essa direção. Todas as vezes que você pensar em fazer algo que não é explicitamente nessa direção, mas que para você parece que está caminhando ao lado, você precisa ter um direcionamento de Deus para saber se aquilo ali vai acrescentar no teu propósito ou vai te roubar do teu propósito. Então é isso que eu busco todos os dias. Deus, isso me rouba do meu propósito ou isso acrescenta no meu propósito? É isso que eu tenho buscado todos os dias, sabe? E isso aqui é um exemplo disso. O café é um exemplo disso. O que eu tenho vivido em Deus é um exemplo disso. O que eu acredito que você vai viver em Deus também vai ser um testemunho disso, de uma direção clara de Deus e de você só fazer o que vai te levar para mais perto desse propósito que o Senhor colocou na sua vida. Amém, meu irmão? Que você seja assim como o Davi, um homem segundo o coração de Deus, com as suas falhas, com os seus erros, mas sempre buscando agradar ao nosso Senhor, sempre com o coração quebrantado diante dele, colocando as suas debilidades, colocando quem você é de verdade aos pés do Senhor, para que ele possa te transformar e para que você possa viver coisas grandes na sua vida. É isso que eu espero para você, é isso que eu oro para que Deus faça na minha vida também, para que a gente possa viver em plenitude o que ele sonhou para nós, o propósito dele para nós aqui nessa terra. Amém, meu irmão? Se você ainda não está inscrito aqui no canal, tá esperando o quê, meu amigo? Escreve aqui, porque isso me ajuda muito a continuar compartilhando conteúdo com você, a continuar trazendo uma palavra de Deus para você aqui, para que você possa, eu e você possamos crescer cada vez mais no Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.